O que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Nós voltamos para o momento em que nosso casal maravilha está saindo do baile após lidar com o príncipe imbecil, e agora o Sigrid fala que tem muito medo de ser odiado pela Fiona. A mulher cora e se senta do lado do namorado, porque sim, agora eles são o casal. Ela pede para ele se inclinar um pouco para frente e quando ele o faz, a maga desabotou a sua camisa, puxa o colarinho pro lado e aproxima seus lábios do pescoço dele, deixando o menino confuso. Acho que ela está beijando ali para descontar o que ele acabou de fazer nela, né? E o menino fica louco, abaixando a cabeça vermelho. Acho que já foi o suficiente. Olhando pra ela ofegante, Sigrid pergunta se ela está tentando provocá-lo e a feiticeira simplesmente fala que é pros dois ficarem quites e ele não se sentir mal pelo que fez agora há pouco. Agora ele fala que se sentiu machucado de certo modo e apoiando o braço no sofá da carruagem, ele se aproxima e pergunta se pode beijá-la. Claro que não! Pô, Fiona, ela manda ele se conter e o homem se afasta bufando. A maga pensa que é muito má. Afinal, ela se sente bem ao ver o quanto pode afetar ele, mas não pode entregar seu coração ao mesmo tempo para o príncipe. Quando chegam na mansão de Haylon, a garota desce da carruagem e lembra Sigrid de que ele é e sempre será a pessoa mais importante para ela. O homem fica pensativo e antes dela se afastar, pergunta para Fiona o que faz ela feliz tirando ele. Aquela pergunta é difícil demais para Maga, e durante seu sono naquela noite, aquilo a atormenta. Ela estava tanto tempo pensando em estratégias de sobrevivência que não pensou em felicidade e agora não sabe de nada que realmente queira. No dia seguinte, a Celine, a empregada da mansão, lembra Fiona do baile da Priscila que vai precisar ir naquela noite. A maga agradece e pede para ela cuidar dos preparativos para ir ao evento, já que ela precisa se concentrar no seu trabalho. Ela inclusive agradece a mulher por organizar todos os documentos que ela pediu, e Celine apenas fala que aquele é seu dever e pode pedir o que quiser. Essa mulher é como um anjo, e não seria diferente, já que ela era babá do Abel. Ele bem podia ter aprendido uma coisa ou duas com ela, né? Ela se pergunta se o Duque está bem, e na sua mão estão documentos confirmando que a escuridão voltou a aparecer. A escuridão chega com mais frequência agora, e apesar de marcar no mapa cada localização, Fiona não enxerga um padrão entre elas. Analisando a história, Sigrid realmente está apaixonado por ela, já que ficaram muito tempo juntos, mas ela ainda não teve tempo de entender o comportamento da escuridão, apesar de ser indispensável não fazer um plano. 3 pessoas são necessárias para acabar com a escuridão: a Eunice, o Sigrid e a Fiona. Na história original, com seu poder, Eunice empurrou a escuridão para o receptáculo corporal, ou seja, Fiona. Não é qualquer um que consegue armazenar esse poder sem perder o controle. Quando a escuridão estava no corpo, Sigrid atacou e capotou a mulher, dando um fim naquele mal. Mas a Fiona espera encontrar um fim onde não precise falecer, né? Enquanto se arruma para a festa, ela pensa em investigar mais sobre Eunice e o nível de manifestação de seus poderes, já que é algo complexo empurrar a escuridão em alguém. Ela sente que a vida da Fiona original está em risco, não a dela. Inclusive, ela se pergunta sempre onde a consciência original está. Com a vida infeliz que ela viveria, foi bom a Fiona original sumir. A empregada que estava arrumando o cabelo da Fiona de repente pergunta se ela quer deixar o cabelo solto. Afinal, tem uma picada de inseto no seu pescoço. Ah, meu bem, isso aí na verdade é um chupão que o Sigrid deu. Uma verdadeira obra-prima. Ao baile da Priscila, a Fiona desce as escadas do hall de entrada deslumbrante, sendo recebida pelo Sigrid, que elogia sua aparência e o fato dela estar com os cabelos soltos. Aquilo combina bem com ela. A maga retruca que precisou deixar seu cabelo solto por culpa dele e mostra o vermelhão que ficou no seu pescoço, falando que ele teve sorte de sua empregada ser jovem e inocente para entender o que era. O príncipe fica coradinho e diz que vai tomar mais cuidado na próxima vez. Ele não nega que vai fazer aquilo de novo, né? A maga manda ele ter mais cuidado e discrição dali em diante. Sim, dali pra frente, né? A feiticeira pergunta do que ele está rindo, e a Priscila chega bem nessa hora agradecendo o príncipe e a Fiona por terem aceitado seu convite. Eles agradecem a Rivia com uma reverência e ela oferece bebidas para os dois.
a Fiona se acaba numa taça de coquetel de pêssego, enquanto Segren devolve seu copo à bandeja, já que ele prefere beber um que não tenha álcool. Ele fala que será melhor não beber hoje, já que, provavelmente ele precisa ficar de olho na Fiona. Nesse caso, a Arivia pergunta se pode apreciar a taça com o acompanhante do príncipe, e a contragosto ele cede a companhia. Indo para uma sala privada, a Fiona pergunta o que a mulher queria dizer a ela. Parece que a maga é bem direta e esquece das formas de falar da alta sociedade às vezes. Ela pergunta se lembra da promessa que fez anteriormente para Fiona. Realmente, a Priscila ajudou a se integrar na alta sociedade e ela quer renovar aquela promessa se a feiticeira não se importar. Ela tem passado maus bocados ultimamente com a Imperatriz a pressionando, e a maga pergunta se não poderiam acabar com o príncipe herdeiro agora mesmo. Ela já fez isso meio que esses dias dando a bicuda nele, né? Ela não bateu nele o suficiente e quer se vingar apropriadamente quando for possível, mas também precisa ser de uma forma benéfica para Rivia. A mulher concorda e diz que no momento o melhor que pode fazer é depositar sua confiança naquela senhorita. Fiona fala sobre apoiar o príncipe Segren, que também parece confiante. E Rivia assume que ele realmente é forte, mas a pessoa que ela teve a honra de averiguar os poderes com seus próprios olhos mais de uma vez e em diferentes situações foi a Fiona Halon. Sabe, ela não tem uma impressão ruim do príncipe, mas ele nem sequer foi capaz de se lembrar do rosto dela da última vez que se viram, e aquilo é realmente frustrante para a dama. Quando eles se trombaram pelo castelo, o Segren não fez reverência nem nada. Eles chamam a Rivia de amiga da Fiona, associando a outra mulher. Ela nunca conhecera um homem que não tinha sua aparência marcada para sempre em sua mente no momento em que a via. Você queria o quê, meu bem? Todos sabem que o príncipe só tem olhos para Fifi. Basicamente, a Priscila está afirmando que vai tomar parte daquela disputa política e apoiar abertamente a Fiona e suas causas, mas vai fazer isso como pessoa e não como família, já que seu pai sempre se manterá totalmente neutro. A Fiona pergunta que tipos de mudança isso trará, e Rivia afirma que as duas vão parecer ainda mais próximas na alta sociedade. A maga fala que elas serão basicamente, aos olhos de todos, grandes amigas. A Priscila parece um pouco encabulada com aquele título e, para quebrar o silêncio, Fiona se levanta e se aproxima dela, desejando o melhor futuro para ambas. A Rivia sorri e deseja o mesmo para sua mais nova aliada. Assim que sai da sala, Fiona pergunta para o Segren se ele esperou muito e, agarrando seu braço, já vai contando a novidade sobre a Rivia querer se associar a ela. Parece que mesmo assumindo sempre uma postura neutra, ela decidiu tomar partido por odiar demais o príncipe herdeiro. O Segren fala que também o odeia demais, mas não quer sacrificar seu precioso tempo dividindo a Fiona com a Rivia. Quando Fiona ri, ele fala que não é uma piada e a puxa para perto, falando que vai garantir que será mais divertido brincar com ele do que com a nova amiga dela, e inclusive vai se esforçar para aquilo. O rosto belo dele nas mãos da garota sorrindo derrete corações com uma facilidade, né? Depois daquela investida violenta, não resta alternativa para Fiona a não ser admitir que foi atingida em cheio. Olha pra cara dela de vergonha. Ela diz que ele começou a exagerar porque vem pegando leve com ele. E então descansa sua cabeça em sua mão, fazendo uma expressão muito fofa que balança o coração do príncipe, o deixando vermelho e sem jeito. É assim que a mamacita gosta, de mandar na relação. E ele reclama que ela não pode ficar usando seu rosto para enganá-lo. Ela se afasta e diz que não precisa se preocupar com a senhorita Rivia, já que a pessoa que ela mais gosta no mundo é ele. Ele não se preocupa necessariamente com a amiga da maga, e sim com o fato da mulher estar sempre rodeada de cavalheiros. Se a Fiona se aproximar mais dela, acabará se tornando também o centro das atenções. Ele puxa a bochecha dela falando aquilo e a feiticeira questiona se ele estaria com ciúmes e ele concorda, afinal como ela se sentiria se fosse o contrário? Ao imaginar aquilo, a Fiona fica séria e diz que ele está proibido totalmente de se envolver com duas mulheres ao mesmo tempo. Ele começa a concordar, mas ela o interrompe dizendo que se seus sentimentos mudarem, ela vai terminar a relação dos dois, já que se ele quiser ficar com outra pessoa, o certo é terminar com a outra antes, na sua relação atual. Ele a sente cabisbaixo, um pouco chocado com um comentário repentino dela, e ao voltar ao palácio, a sua escolta começa a reclamar que ele não o esperou novamente para sair. Meu filho, se ele tá com a Fiona, vai ser super desconfortável ficar com um cavalheiro em volta.
O Caim persegue ele até seu quarto, mas ao levar uma portada na cara, ele fica ofendido e grita que se continuar assim, não vai ter sucesso algum com as mulheres e será abandonado. Como resposta, ele ouve uma pancada violenta na porta e Siegren se senta em sua cama, falando que não foi abandonado ainda por Fiona. Ele se lembra de que como seu rosto estava mais cedo em sua mão e fala que imagina que tudo dentro dele se acalmaria se tornassem um casal. Todavia, olhar para Fiona ainda continua a deixá-lo ansioso e inseguro. Ele quer vê-la sorrir, mas também quer vê-la chorar e se agarrar a ele buscando apoio. Ele espera que os sentimentos egoístas que está tendo não acabem afastando a sua amada de si. Enquanto isso, no palácio que acabou de sediar uma festa, diante de uma chuva tempestuosa, chega uma carta endereçada a Rivia e ao seu pai. Aquilo é o que eles temiam, uma proposta, e pelo rosto de seu pai ele não estava nada feliz. É uma proposta de casamento enviada pelo próprio príncipe herdeiro, e não resta dúvidas, já que possui o selo real. Existe uma grande diferença em se envolver com ele na alta sociedade e receber uma proposta oficial dele em sua própria casa. Ele ignorou a opinião dela e enviou a carta assim mesmo. O pai dela deixa claro que vai recusar a proposta caso ela não queira. Porém, como é uma coisa que foi enviada do Império, ela vai precisar de uma excelente justificativa para a recusa. Sua única escolha, então, é um compromisso. A Rivia precisa arrumar imediatamente um compromisso falso para fugir. O pai da Priscila não gosta muito da ideia de ela criar um compromisso repentino com alguém e se pergunta por que a Imperatriz e o príncipe herdeiro parecem tão desesperados assim. Talvez seja por conta do novo príncipe que ameaça seu poder. Eles querem um casamento daqueles porque acham que isso vai lhes dar mais status e segurança política de alguma forma. De toda forma, seu pai ainda pede que ela pense melhor sobre formar uma aliança de compromisso, só por conta dele, e ela consegue ver uma outra forma de escapar. Ela poderia criar um escândalo enorme sobre sua pessoa, de forma que seria impossível a família imperial querer laços com ela. Mas será que vale a pena mesmo sacrificar a honra que ela tanto custou a construir na sociedade apenas por conta do herdeiro? A mulher anda um pouco e de repente para. O escândalo pode ser sim sua solução, mas e se o alvo for o príncipe herdeiro? Enquanto isso, na mansão de Haylon, a Fiona recebeu uma carta de Abel falando que por lá estava tudo bem, e os ataques de monstros parecem ter diminuído, o que deixa tudo mais calmo para ele visitar a capital em breve. Todos sabem que atualmente é melhor se viver em Haylon do que na capital em si, já que o lugar da cidade sempre cobra impostos altos. Ela também recebeu outra carta em branco da Guilda dos Mercenários. Mesmo que pareça uma brincadeira receber uma carta assim, é uma forma de aviso de que o perigo se aproxima. Ela queima a carta com as mãos, lembrando da ameaça que fez ao príncipe da última vez. Quem sabe ele vai acabar enviando um assassino diretamente para ela. Pela janela, a mulher vê seu cavaleiro Sir Isaac se aproximar e ele lhe traz uma notícia. Ontem à noite eles detectaram um intruso tentando entrar na mansão. Ele não conseguiu porque a senhorita tinha pedido para reforçar a segurança antes. Eles não o pegaram já que o soldado que o perseguiu foi impedido por outra coisa. Pelo que disseram, quando amanheceu, havia um monstro de nível intermediário nas ruas, no meio da capital. E foi isso que acabou dificultando para o soldado. Felizmente, a barreira em volta da capital não foi rompida. Essa barreira foi erguida pela primeira santa dali e permanece até hoje protegendo seus cidadãos de ataques de monstros. Se ela por acaso se rompesse, as coisas não acabariam apenas em alguns monstros entrando. Seria uma legião que poderia destruir completamente o local. Se a barreira não é o problema, alguma outra coisa deve ser. Ela pede para o Sir Isaac que prepare uma carruagem enquanto veste um casaco. Ela precisa ir a um lugar. Fiona está na Guilda dos Mercenários conversando com o líder e ele fala que mandaram até mesmo uma carta de aviso, então não tem motivo para ela vir. A maga quer saber que fofos coelhinhos ele mandou entrar em sua mansão dessa vez, mas o líder deixa claro que aquilo não é obra deles. Eles já foram humilhados e chamados de fracassados pelo último cliente, mas ele não pode revelar mais que aquilo. Fiona quer saber sobre o monstro que apareceu no amanhecer.
E o líder fala que eles nem mesmo lidaram com a carcaça, mas é repreendido com um olhar mortal. A feiticeira não quer saber dos restos da criatura, ela quer saber de onde ele saiu. O homem hesita alguns momentos e depois leva a Fiona para um lugar privado, perguntando se terá segurança se lhe revelar algumas informações. Ela garante que fará aquilo, já que ele cumpriu sua parte do acordo. E o homem começa a dizer que outros mercenários da guilda começaram a agir de forma estranha, capturando criaturas e monstros vivos. A única coisa que importa para eles é dinheiro, e provavelmente as criaturas foram vendidas. Não é que os monstros abriram passagem na capital, eles foram trazidos para lá. A feiticeira está entendendo o rumo das coisas. Afinal, apesar de ser cheia de variáveis, ainda é uma história de ficção. O momento em que os monstros aparecem na história foi por interferência humana, quando fizeram uma arena ilegal de combate e começaram a ser atraídos aristocratas que eram fascinados por aquela barbaridade. Foi um assunto que fez vários deles perderem muita honra. Será que aquilo pode servir de arma para Fiona de alguma forma? Eu já fiz o meu próprio plano. É só atrair a pessoa certa no lugar certo. Bom, continuando de onde paramos, vocês lembram que a Rivi está numa saia justa porque o príncipe herdeiro a pediu em casamento? Não importa onde ande, todas as senhoritas em seus bailes lhe dão os parabéns pela demonstração de afeto que recebeu. Apesar da mulher responder com educação sorrindo, ela pensa que não tem que fazer isso se ela não respondeu a carta. Aquilo está deixando louca e só pode se sentir à vontade de novo ao reclamar daquilo em seus encontros com sua best Fiona. Ela pergunta para a amiga o que precisa fazer para derrubar seu oponente no abismo e a feiticeira até se engasga com o chá de tão direta que foi aquela pergunta da amiga. Aquilo é surpreendente. Naquela versão da história, quem está sendo azucrinada pelo príncipe herdeiro é a Rivia e não a Eunice. Fiona se aproxima da amiga e sussurra para ela a seguinte questão: como as duas podem jogar o herdeiro ao abismo? Na história original, um caso legal é resolvido pela Eunice e pelo Ciegrey. Eles descobrem após uma grande busca uma arena clandestina de monstros e por conta disso resolvem tudo de forma teatral para chamar a atenção e aumentar sua reputação. Mas como ela quer usar aquilo como armadilha ao príncipe, Fiona vai deixar a parte da honra de lado. Ela começa a falar sobre a arena em voz alta no jardim e aponta que quem encomendou a captura dos monstros provavelmente foram os operadores do lugar. Ela está contando aquilo para o Ciegrey, que acha uma loucura, afinal, como eles conseguem manter esse tipo de criatura na coleira? Não faz sentido. A Fiona também acha estranho, mas sabe que precisam destruir o lugar rapidamente. Enquanto concorda com ela, o Ciegrey vai se aproximando mais e mais do seu rosto e pergunta como ela sabia daquele lugar. A feiticeira se sente balançada com o rosto do amado tão perto e ele apenas diz que suas fontes de coleta sempre são tão distintas. Ele fala que não está suspeitando dela, apenas acha interessante como ela sempre parece saber mais que todos. Talvez seja porque ela escreveu tudo, né? A Fiona fica com um olhar meio apreensivo no rosto. A garota sabe que precisa ter cuidado no futuro com aquilo, já que não é possível que os outros saibam detalhes como ela. A encarando, Ciegrey junta suas testas e diz para ela não se preocupar com aquilo, já que sempre vai estar do lado dela, como ela prometeu que faria com ele, haja o que houver. Lá vem o coração balançar de novo. Ele aperta sua bochecha e diz para ela falar o que ela quer sobre a arena, e a Fiona revela seu plano de incriminar a reputação do príncipe herdeiro. E o primeiro passo para fazer aquilo é levar ele direto para dentro da arena. Aquilo soa complexo pro Ciegrey, mas a garota diz que tem um aliado pensando naquilo, e ele é forte. A Rivia nesse momento está saudando o príncipe herdeiro com uma reverência, enquanto o carrapato a chama pro terraço. Aos seus olhos, aquela bela mulher tem estado muito obediente ultimamente, e na cabeça dele isso significa que as coisas vão ficar bem. Nota dó. Enquanto conversam casualmente, a Rivia menciona um lugar secreto na capital, onde aparentemente conseguem ser vistos monstros terríveis, e o príncipe não entende direito como um local assim existe. Sacando seu leque lacrador, a menina fala que aquele evento, pelo que dizem, é uma coisa que apenas pessoas selecionadas podem ver. Peraí, se é exclusivo, por que ele ainda não viu?
A madame percebe que ele mordeu a isca e fala que quem sabe mais sobre aquilo é o Conde Isaac. Ela também joga seu charme inocente e pede para ele ir ao local e depois contar tudinho que viu para ela. A dama não vai, mas ela não deixa de ser muito curiosa. O príncipe cai que nem um patinho naquilo e no dia do evento, a Fiona com uma capa se aproxima do Siegren. Parece que eles vão à Natal Arena e o príncipe não deixaria sua amada ir sozinha. Ele lembra que pediu para ela não se destacar. E vocês nem imaginam o que a querida fez para isso. A Fiona pintou seus cabelos prateados e os deixou castanhos. Gostaram da mudança? O Siegren fica coradinho ao ver o rosto da Fiona naquele novo cabelo e ela manda ele esconder o seu rosto, já que ele se destaca mais que ela e seu cabelo prateado. Quando chegam no tal lugar da arena, ficam chocados com o tamanho da mansão que os cedia. Aquilo é maior do que pensavam. Enquanto andam lá dentro, se questionam de como é possível levar os monstros lá, e quando a porta principal se abre, se deparam com uma cena caótica. Diversos nobres mascarados sentados em volta de uma gaiola, com 2 monstros se batendo, vaiando e torcendo enquanto eles se destroem. Aquilo é muito perigoso, tanto que o cara que estava contendo as criaturas com um chicote é mordido por ela e começa a berrar. Como é mal administrado, não vai demorar até que um acidente mortal aconteça por ali. Siegren se aproxima da Fiona e diz que consegue até identificar alguns nobres por ali. E ela questiona se não seria mais simples apenas acabar com aquilo com a ajuda dos cavaleiros de Siegren e de Haelon. Mas aquilo poderia ser perigoso se os monstros escapassem e machucassem civis. Além do mais, se a família Haelon e Siegren cooperassem entre si, levantariam suspeitas. Aquilo é o principal a se evitar. Então não precisam da ajuda de nenhum nobre. Nesse momento, Siegren aponta para uma das arquibancadas. Ele identificou subindo na escada o príncipe herdeiro, que caminha para uma sala separada. Fiona questiona onde ele está indo e apesar de seu amado não ter a resposta, a gente sabe que fazer coisa boa, não é? Ele entra no lugar onde vários monstros estão presos em gaiolas e reclama com o organizador sobre só terem monstros do tipo inferior ali. Onde estão os seres superiores e de nível alto que ele prometeu? Diante das reclamações de Sua Alteza, o organizador fica cheio da raiva, já que ele não sabe o quão difícil foi organizar tudo. Porém, o príncipe disse que foi sorte a arena agradar a todos. Se lhe der dinheiro, o herdeiro vai ignorar o fato do lugar ser ilegal. E ele tem o suficiente para subornar quem for preciso. Por isso fala que vai trazer algo do agrado do príncipe em breve. Enquanto isso, voltando ao palácio, Fiona comenta com seu amado que aquilo é maior que imaginavam. A feiticeira deu bobeira. Com o envolvimento do príncipe herdeiro no negócio, aquilo se tornou mais ameaçador do que o original, e ela não tinha pensado naquilo. Parece que até divas erram, e ela vai precisar da ajuda de algum nobre para resolver a questão. Mas se não pode pedir ajuda da Rivia, então só lhe resta uma opção. Fiona está no jardim de sua mansão tomando chá com seu ilustre convidado, que diz estar surpreso de ser chamado. Ali vemos o Marquês Arende de Clovis, e a Fiona está recepcionando ele, ao mesmo tempo que se pergunta onde se meteu. Ela explica que tem um problema do interesse dele, mas Arendt se nega prontamente a se juntar ao príncipe Siegren. Ela fala que não pediria aquilo para ele e o debochado ainda fala que espera que o assunto seja interessante, já que ele detesta perder seu precioso tempo. A feiticeira pergunta se é difícil administrar as finanças do império, já que a imperatriz e o imperador parecem viver uma vida tão cheia do luxo. Todavia parece que tem alguém na corte que vem cansando mais ainda o Marquês. Arendt fecha a cara e fala que é a primeira vez que ela está fugindo do comportamento social de costume. E como aquilo é um incômodo e estranho, pede para ela ir direto ao ponto e não ficar falando em enigmas. Fiona não vai adiar mais nada e puxa um envelope que enfia na cara do nobre. Ela pergunta se ele não quer ajudá-la a aprender quem sonega os impostos por ali. Ele fica em silêncio analisando aquele documento. O Arendt sempre está recebendo inúmeras propostas a todo momento. Todavia, com um sorriso maligno, o homem fala que de todos os convites, esse foi o que mais lhe agradou até o momento. Verdade, querido, nada como botar fogo numa arena. Cortamos para um encontro do chá da Fiona e da Rivia, onde a mulher fala que o príncipe herdeiro vem espalhando moedas pelas casas de entretenimento por aí. Infelizmente, na sociedade moderna, é normal que uma pessoa use as mulheres de coluna para distribuir bilhetes.
Rivia se aproxima da amiga e coloca a mão em seu ombro e diz que vai fazer de tudo para apoiar ela, não importa o que aconteça. E a Fiona fala que está mais do que preparada para vencer o príncipe. Voltando pro casarão das apostas, os nobres estão berrando tanto que a feiticeira sente que seus ouvidos podem cair. Em seu ouvido, seu cavaleiro fiel fala que os preparativos para invadir já estão prontos e ainda informaram que o evento principal da luta será o próximo. O organizador mascarado puxa a atenção de todos para uma jaula sendo arrastada ao centro da arena, que ele diz ser um monstro nunca ali antes revelado. O imbecil ainda vai lá abrir a jaula só para mostrar melhor esse rinoceronte esquisito, falando que é uma nova criatura descoberta na Terra Sombria. Todos ficam animados, enquanto a Fiona está apreensiva. Se ele veio direto de lá, significa que seu comportamento foi alterado para ser mais feroz ainda. Quando o rinoceronte louco tenta atacar os telespectadores, uma barreira brilha o impedindo. Eles têm um escudo mágico para defendê-los. A Fiona checa aquela manifestação mágica e sabe que a qualquer momento vai se romper. Então precisam ser rápidos. Já que o pessoal está todo preparado, eles vão avançar com o plano. A Fiona balança sua mão na direção da arena e um raio enorme dispara por ela. Aquele é o sinal que os soldados precisavam. E acompanhado dele vem a voz da Fiona ordenando que todos se cubram. Os cavaleiros invadem a arena e começam a agarrar os almofadinhas mascarados. O organizador está agachado amedrontado e não acha que o príncipe herdeiro não está se borrando ali também. Eles se perguntam como aquilo aconteceu. Então o príncipe maldiz mentalmente quem quer que o tenha descoberto, jurando derrotá-lo. Ele tem então a sua atenção chamada por um encapuzado que se aproxima do monstro rinoceronte sem medo, e seu capuz se vai, revelando ser Siegrey. O príncipe vai ficar louco agora, já que odeia o irmão. Alguns soldados começam a cercar os dois, mas covarde que é bom, pelo menos sabe correr, né? O herdeiro rouba as chaves do organizador, empurra os soldados à sua frente e mete o pé sendo perseguido. Ele está amaldiçoando Siegrey em seus pensamentos e arromba a porta da sala secreta de criaturas especiais. O imbecil se aproxima de uma das criaturas, que é assustadora e enorme. Ele solta seu cadeado e, erguendo seus braços, ordena que aquele monstro vá atrás de seu irmão e o devore completamente. A criatura sinistra parece ser uma mistura de tudo possível. Cabeça de leão, de águia, de cobra, uma verdadeira aberração. Pra mim, o príncipe herdeiro ia ser devorado ali mesmo, mas a cena corta pro Siegrey nas masmorras já derrotando a criatura. O pescoço de águia está no chão e ele comenta que se aquilo tivesse subido, os danos seriam terríveis. A Fiona estava certa em ter se apressado na operação, mas ainda não acabou. Um soldado se aproxima e fala que vários monstros os perseguiram até ali, e a cena corta para um verdadeiro zoológico de criaturas chegando ali. Parece que o loirinho burro andou soltando mais bicho. Nesse momento, a Fiona desce para o andar inferior e repara que alguém realmente soltou o monstro principal. Ainda bem que ela veio averiguar a situação. Enquanto Siegrey cumpre seu papel de comandante e ordena que os seus guerreiros acabem com os monstros restantes, a cabeça da águia literalmente ganha vida de novo, que nem uma assombração maldita. Ele se vira para cima de Siegrey, pronto para atacar sem aviso prévio. E bem nesse momento, a feiticeira usa de sua mana para criar um escudo paralisador sobre todos os seres malignos ali embaixo, os deixando estáticos. Ela grita para o Siegrey finalizar todos e com um único corte de sua lâmina, Siegrey decepa a cabeça da criatura. Os soldados ficam de queixo caído ao ver a Guardiã do Norte ao lado do príncipe Siegrey lutando em conjunto. A Fiona se aproxima da criatura e pergunta se ele precisa de mais alguma ajuda para cortar aquele mal pela raiz, mas o príncipe e seus subordinados dão conta. A feiticeira diz sorrindo que será melhor se fizerem isso juntos, e o Siegrey sorri também, não perdendo a oportunidade de fazer uma graça. Ele aproxima seus rostos e diz que se ela está tão preocupada pode lhe dar um beijo depois, e corando, a maga fala que ele ainda está desfrutando muito de seus carinhos esses dias. Enquanto os dois estão naquele chamego, eles são informados de que pegaram o responsável por tudo aquilo. O organizador fica chocado ao ver a cara da Fiona, e ao seu lado está um ruivo bem conhecido encapuzado. Ele não se dá conta e está agradecido por ter alguém com quem pode falar.
Aquela linda mulher irá sofrer as consequências se continuar tratando ele daquela maneira. Ele tenta colocar medo na querida e diz que só vai dizer, de forma baixa, que tem gente muito, muito poderosa atrás dele bancando tudo. Ele começa a citar o nome dos envolvidos: Barão Darren, Visconde O'Hell, Conde Isaac. Enquanto isso, o querido Arendt está registrando tudo calmamente, agradecendo Fiona por todos os dados que vão permitir que ele acerte as contas com os envolvidos. O organizador ainda enche o peito dizendo que tem peixes maiores que ele não mencionou, e provavelmente está se referindo à família imperial, né? Se eles deixarem ele ir embora, pode ser de grande ajuda e revelar tudo, mas nem vai dar tempo de dedurar o herdeiro, porque o loiro burro conseguiu ser apanhado ainda no meio daquela muvuca. Ele foi pego no interior da arena, e enquanto se debate ainda faz a burrice de falar em voz alta que vai ser o próximo imperador, e aquele tratamento é inadmissível. Fiona se faz desentendida e diz que no momento ele é apenas um criminoso do império, o mandando se ajoelhar. Atrás dele, o Siegren segura seu ombro e diz que finalmente a situação foi contida, se fazendo de desentendido que nem a namorada. O herdeiro xinga ele de bastardo maldito e o Siegren pisa nele, deixando o homem em posição fetal no chão. Ele fala que na visão dele só está vendo um bandido qualquer, e o momento de desmascarar o cretino chega. Siegren puxa a máscara do loiro, que berra loucamente pedindo para não fazer isso. O trio Maravilha não parece nada surpreso com aquele encontro, e o Siegren pergunta o que o seu querido irmão está fazendo ali, enquanto o herdeiro paralisado só pensa que tudo está acabado. Pra você sim, almofadinha. Notícia de que o príncipe herdeiro foi pego em uma arena ilegal de luta de monstros se espalhou rapidamente. Em todo o reino era comentado aquele escândalo público. O imperador ficou louco quando soube de tudo aquilo. Ele gritou com o Enoch e disse em alto e bom som que ele desonrou a família imperial com aquela atitude. O lourinho tentou explicar que caiu em uma armadilha, porém seu pai não quer saber e o chama de idiota. Ele visou seus próprios interesses acima da família e, além de tudo, uniu forças com o Marquês Clovis para chegar até o tesouro. O rei berra que não quer ver sua cara, não quer ele nas reuniões sociais e ele deve andar sumido do castelo por algum tempo também. A cara do loirinho é a melhor, o queixo batendo no chão. Enquanto sai da sala, ele jura para si mesmo que vai dar um fim em seu irmão, de um jeito ou de outro. Um tempo depois, a Riven está agradecendo a Fiona, pois foi graças a ela e sua armação que conseguiu recusar o pedido de casamento sem maiores problemas. A Fiona diz que isso também é mérito da própria dama e seus serviços. Depois daqueles eventos, o príncipe herdeiro foi sentenciado à liberdade condicional, e graças àquilo, a Rivia foi apoiada na recusa do casório e o público abraçou socialmente a decisão sem comentar nada. No momento, a Ruiva só tem que fazer o papel de uma jovem entristecida com tudo. O Marquês Arendt também se saiu bem e está feliz porque com aquela confusão conseguiu extorquir inúmeros nobres que foram dedurados no dia do leilão e assim não precisa se preocupar com as finanças por um tempo. A Rivia pergunta se tá tudo bem com a Fiona, já que como resultado a popularidade do príncipe herdeiro Siegren aumentou e com isso a gente pode ver que ele tá cheio de mulher em volta. A dama pergunta se ela está bem com isso, já que sabia que os dois estavam supostamente saindo. A Fiona responde que talvez. Quanta compreensão, hein? Assim que fica sozinha com o príncipe, ela questiona qual era o nome do jovem que estava sendo perseguido por inúmeras damas naquele evento. Enquanto toma uma bronca, o homem não sabe o que responder. E a Fiona sabe que ele só se sente confortável com ela porque é uma moça pequena que não traz ciúmes a ninguém, já que nenhum homem se aproxima. Ou pelo menos não deixa nenhum homem se aproximar, né? O homem então muda de assunto questionando se ela teve notícias de Abel. E parece que a Fiona recebeu uma carta. Foi um conteúdo estranho, já que ele pediu para ela investigar as sombras, mesmo que seja difícil para ela. Como estava ocupado em Heilon, vai demorar para mandar notícias, e para ajudá-la, vai enviar um cachorro caramelo para guiá-la nas terras sombrias? Isso não faz muito sentido, e a bruxa completa falando que o mais estranho foi o que veio nas linhas a seguir, já que o homem disse que dessa vez tudo deu certo e que está orgulhoso dela. Essa demonstração de carinho é atípica, e virando o rosto, o Siegren diz que quer vê-lo em breve. Ele não está com saudades nem nada, mas com Abel ali, o príncipe não fica rodeado de estranhos apenas.
Com o trabalho da arena concluído com êxito, ela achou que ficaria tranquila por um tempo, mas está numa situação muito difícil, já que o Clovis e a Rivia parecem estar disputando a atenção da feiticeira como dois felinos. Já que se ela não acabar logo com aquilo, vai acabar topando com ele nos corredores, ela se afasta com o Clovis para poder conversar, e ele fala que vai ser direto, e começa a perguntar se a Fiona é humana. Ele revela que vem suspeitando de sua identidade por conta dos problemas relacionados à escuridão. A feiticeira tá confusa, porque de repente ele tá fazendo essas perguntas. O Arendt olha pra ela sinistro e fala que ela não parece ter a intenção de responder. Tá arrumando briga onde não precisa, hein? Tomando o silêncio da feiticeira como resposta, ele sai pedindo desculpas por aborrecê-la. E agora a menina vai ficar remoendo a ideia de que ele sabe que ela não é a verdadeira Fiona, mas é impossível ele descobrir aquilo sozinho. Já que não pode respondê-la, a mulher vai focar em seu trabalho. Um anúncio oficial veio mais rápido do que ela esperava, e isso agravou ainda mais a situação naquele mundo. Parece que uma nova Terra Sombria foi criada, e o tamanho é muito maior que a anterior. Parte dela ainda arrasou algumas vilas e causou destruição e falecimentos. Ao redor do território tem inúmeros monstros loucos causando confusão. Então, a família imperial solicitou a ajuda de Fiona Halon, e ela precisa dar o seu melhor para ajudar aquelas pessoas. Eunice, pelo visto, também foi convocada. Um dos seus soldados bate na porta de Fiona naquela hora e informa que tem um convidado inesperado. Antes que ela veja o cidadão, recebe uma mensagem do Duque Abel, falando que se ela não entender, pode perguntar para o Siegren o que significa aquilo e quem é o convidado misterioso. Ao entrar na sala, ela vê um homem robusto, forte e de roupas surradas atirado no seu sofá. Ele tira o capuz e é um loirinho muito bonito que questiona se a dama é a Fiona Halon. Assim que ele se levanta e vai em sua direção, a feiticeira aponta para ele e diz que ele é o cachorro caramelo que o Duque falou na carta. O homem se ofende com a forma como foi chamado e amaldiçoa o Abel. A Fiona fala que aquilo é melhor que ser um cachorro de verdade, apesar do homem não ser bonito. O homem misterioso diz que provavelmente já ouviu falar dele. Seu nome é Hunter. Nunca ouvi falar, mas eu quero te conhecer, meu bem. A Fiona tem um estalo de memória. Aquele homem na história original era um rei mercenário muito famoso. No entanto, sua participação não era importante. Para ser mais precisa, ele era um coadjuvante. Pelo que se lembra, ele acabou se apaixonando pela Eunice após acompanhá-la pelos cantos por algum tempo. Porém, ela não se lembra como a Fiona original chega a conhecê-lo na história. O Hunter se senta e diz que já conheceu a senhorita feiticeira, já que esteve em Halon 5 anos atrás. Eles não chegaram a se encontrar, mas ele ouviu rumores sobre ela. Todavia, o oposto não parece ter acontecido, e por isso ela não se lembra dele. Ela diz que não liga para rumores, e bem nesse momento o príncipe Siegren entra na sala desesperado, arreganhando a porta. Ela pergunta por que ele tá tão alterado. Pelo visto, ele ouviu falar que um estranho veio vê-la e se desesperou. Hunter cumprimenta o príncipe, que o olha feio, querendo saber o que ele tá fazendo ali. Eles já tinham se visto em Halon, e o homem deixa claro que foi ameaçado pelo Duque para estar naquele lugar. Porém, ele vai meter o pé se a senhorita feiticeira não precisar dele. Ela fala que ele vai ser útil. A família imperial já sabe da nova Terra Sombria, mas se ela levar cavaleiros do Império de Halon, vai deixar uma lacuna na segurança da mansão. Então Hunter vai acabar sendo útil. O Siegren quer saber o que ela vai procurar na Terra Sombria, e a Fiona promete que vai contar tudo em breve. Ela não sabia, mas o Siegren logo depois ia se oferecer para comandar a missão. Fiona não sabia que as coisas se desenrolariam assim, e o Hunter diz que é tudo por conta do poder do amor. A bruxa pergunta se ele não pode ir no fim da fila da cavalgada, em vez de ficar perto dela e da Eunice, mas o Hunter tá ali como sua escolta. Depois de alguns segundos em silêncio, a bruxa pergunta como o Abel o ameaçou. O loiro fala que não foi nada demais. Ele capotou um nobre e foi o Duque quem o ajudou a encobrir o assassinato. Coisa pouca, né? Ele fica sério e explica que apenas fez isso porque ele era um lixo de nobre que perseguiu, sequestrou e fez coisas terríveis com uma mulher. Ela tentou ir contra a própria vida por conta disso, e no fim, diante da justiça, ia sair como a culpada de tudo. Logo, Hunter resolveu tudo com suas mãos. Passado pesado, hein? A cena corta para o palácio do grupo delegado por Eden. Eles vão precisar passar a noite ali, e o Visconde e a Viscondessa estão honrados de receber o príncipe herdeiro. A mulher, inclusive, apresenta suas filhas jovens com animação. Enquanto trocam reverências, a Fiona pensa que elas têm a mesma idade. O Visconde conduz cada um para os seus quartos, mas ainda tem muita diversão pela frente.
Antes de dormir, o príncipe se lamenta por não ter conversado com a Fiona naquele dia. Ao pensar nela, ele fica impaciente e anda até sua porta, focado no objetivo de pedir para que ela o deixe beijá-la no mínimo. Porém, assim que ele abre a porta, uma das filhas do Visconde o cumprimenta. Ele pergunta o que ela está fazendo aqui aquelas horas, e a garota abre os braços se jogando no corpo do príncipe. Ela o olha com as bochechas rosadas e questiona se não quer companhia naquela noite. Chispa que ele tem dona! A mulher põe a mão no peito e diz ser muito atraente. Depende do ponto de vista, porque essa personagem parece a Fiona com as cores invertidas. Ela continua a dizer que ninguém nunca conseguiu rejeitá-la, e imediatamente o Segren já pensa que nunca faria aquilo, já que para ele não existe outra mulher nesse mundo além da Fiona. Só de olhar para a cara da moreninha ele fica com dor de cabeça, e se fosse um assassino já teria dado um jeito nela. Porém, isso resultaria em bafafá e na rejeição da amada, que vive dizendo para ele ser mais gentil com as meninas. O homem nega que quer alguma coisa e diz que se a senhorita não vai sair do quarto dele, ele mesmo sai. O príncipe desvia da dama e mete o pé do quarto, enquanto ouve os berros insistentes da menina chamando pela majestade. Ele vai direto contar pra Fiona que a mulherzinha tentou seduzi-lo com o corpo dela e a feiticeira racha o bico com aquela história, não acreditando que fizeram isso com o príncipezinho. A mulher fala que a audácia daquela jovem dama chega a ser admirável e no mínimo ela deve gostar bastante dele para se atrever a fazer algo tão vulgar e uma tentativa tão clara. Ela continua rindo e fala que ele é irresistível, ainda mais nessa pose, hein? Olha o peitoral ali! Aquilo é hilário pra Fiona, já que o garoto, antes nanico, se tornou muito popular e não sabe lidar com tudo. A menina ri tanto que começa a soluçar. Será que é um castigo divino? O Segren dá um chazinho pra amada e pede pra ela beber devagar, enquanto dá batidinhas em suas costas. Porém, não resolve a situação. Não se esqueçam que o objetivo do Segren aqui era outro, né? E a Fiona diz que aquilo não vai ser como beijar em um encontro, vai ser algo mais estranho. Não tem tempo pra pensar aqui não. O Segren agarra o rosto dela e lhe lasca um beijão de novela. Ainda por cima abaixa os ombros de seu vestido e continua as beijocas pelo seu pescoço, deixando a feiticeira sem reação até ele levar uma bronca e o puxão de orelha. Com um susto daqueles, o príncipe fala que agora que o soluço parou, vai embora. Então dá boa noite pra menina. A Fiona se deita no sofá em silêncio e toca em seus lábios, pensando no que pode fazer agora. Enquanto isso, a Eunice está em seu quarto segurando uma carta, enquanto pensa que quer ver a Fiona Halon na festa de chá. Ela tá tão coradia que eu tô começando a me perguntar se a feiticeira tem alguma maldição de fascinar quem põe os olhos nela. Uma carta daquelas foi entregue a Fiona também, e nela está um convite. Naquela tarde, aquela lady foi convidada para uma festa do chá na estufa, e se ela tiver algum tempo, seria gratificante se juntasse a eles. Quem enviou a carta foi a Ritter Adenzak. Aquela menina é a sem vergonha que queria passar a noite com o Segren. Será que ela vai naquela festa do chá sabendo daquilo? Pois tem que ir arrumar confusão sim, não tem motivo para recusar e pode usar a oportunidade para ver se Eunice está bem também de perto. Ela manda o guarda avisar que aceitou o convite, e de tarde, enquanto se encaminham para o local, a Fiona vilã e a Eunice protagonista acabam se encontrando e ambas parecem muito animadas de se ver. Bem diferente, é claro, do que acontece na rota original. Eunice pede para que na volta a mulher não vá a cavalo sozinha e a acompanhe na carruagem, já que é difícil estar sempre sem ninguém para conversar. A feiticeira imagina que ela se sente isolada, já que só tem homens, cavaleiros e soldados por todos os lados. As duas damas são conduzidas para a estufa da família e na mesa de recepção, a Ritter e suas acompanhantes as aguardam. A sem vergonha fala que a senhorita Fiona está com a juventude à flor da pele e ela fica agradecida por ter aceitado o convite. Já estava à sua espera. Enquanto a bruxa acha ela deslumbrante, continua a dizer que ela parece um Ctrl-C, Ctrl-V da Fiona com as cores alteradas e tem uma cara de sonsa. Foi aquele tipo de garota que atacou o Segren. A Ritter apresenta as damas ao seu redor como jovens damas de uma mansão próxima dali que queriam conhecer Eunice e Fiona, já que são ambas famosas e é uma honra estar em sua presença. Enquanto trocam cumprimentos, a Fiona sente que o olhar da garota está estranhamente inquieto. Aquilo é um sinal de perigo. Como sempre, a bruxa é questionada sobre sua vida do norte.
e perguntam se não era difícil viver lá devido ao frio. E o que se sabe é que o tal local de Helon é comandado por um mago muito selvagem e cruel. Não fale mal do meu Abel! A Fiona garante que é uma cidade como as outras com pessoas normais. Richter fala que já que tocaram em assuntos de rumores, ela pergunta se é verdade o que dizem sobre o sangue dela. Falam que o sangue da senhorita é um pouco especial e que não é de Helon. Pelo que a Cascavel sabe, a menina é de uma família ilegítima e ela despeja aquela informação na mesa sem cerimônias. Após alguns segundos de silêncio, a Fiona sorri e diz que ela está certa. Ela é uma filha ilegítima, mas parece que Richter já sabia daquilo perfeitamente. A Richter ia continuar a falar mais sobre a dama, mas a feiticeira toma a palavra, dizendo que sim, sua família biológica foi presa por tráfico ilegal e ela repudia aquilo como qualquer outro. A descarada diz que nunca trairia sua família daquela forma por um motivo bobo, e encarando com deboche, tem a audácia de chamar a nossa maga de besta. A Eunice se revolta e tenta defender a senhorita, mas Fiona a impede e pergunta o que ela está insinuando. A nobre de merda fala que é bom a senhorita começar a agir com moderação. Mesmo que agora ela tenha a sorte de ser uma filha adotiva, sendo uma jovem nobre, ela deve aprender a seguir a etiqueta da alta sociedade. Enquanto tá ouvindo aquele sermão sem pé nem cabeça, a Fiona escuta um barulho e se dá conta de que o Siegren está ali de cantinho observando tudo. A mulher diz que quando a dama entra na mansão de outro homem, ela o ataca por trás. A Eunice fala que a Richter tá exagerando com aqueles comentários sem sentidos. E põe sem sentido nisso, porque quem se ofereceu pro homem dos outros foi essa infeliz. A Fiona então usa de sua mágica e realiza um corte certeiro em uma das mechas de cabelo da dama, a decepando e fazendo-a cair na mesa. A mulher grita e a Fiona inocentemente diz que tudo que saiu da boca da Richter é verdade. Ela foi criada em meia guerra, ela mesma destruiu sua família, porém ela esqueceu um fator crucial em meio a tudo isso. Enquanto a morena covarde se treme toda, a nossa Queen fala que graças a tudo o que aconteceu, ela adquiriu poder e força. Ela tem ambas as coisas. Se debruçando sobre a sem vergonha, ela fala que se fosse maligna, se atreveria a queimar o cabelo da mulher. E seu papai Visconde não poderia fazer nada por ela, nem mesmo se enviasse cartas pedindo ajuda do pai Abel. Se ela continuar a menosprezar o oponente, Ritter vai acabar se ferindo gravemente. Inclusive, ela abre a porta e revela que vai acabar enfurecendo o príncipe herdeiro com aquela atitude. A dama dá de cara com Siegren ali, que apenas comenta que a festa tá animada. A alegria em pessoa. A mulher não consegue nem levantar a cabeça e encarar Siegren por conta do que aconteceu ontem. A fechar um lacre com chave de ouro, a feiticeira se aproxima da gola do príncipe, dizendo que vai dar a Ritter um último conselho. Ela agarra o Siegren de jeito e dessa vez é ela quem lhe dá um beijão de novela. As damas ficam chocadas e assim que se afasta dos lábios do príncipe herdeiro, ela fala que a dama não deve cobiçar o homem de outras mulheres, porque o Siegren já é dela. Que será que essa vergonha vai fazer agora? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!